Parabéns! Você chegou na última aula do tema Uso de BIM na fase de planejamento. Eu trouxe essa musiquinha porque é uma vitória, são as pequenas vitórias que a gente tem que ir comemorando aí durante essa nossa maratona que estamos fazendo de BIM. É um curso longo, de muito conteúdo, e não é todo mundo que chega aqui. Você pode se perguntar, pô, é o início do curso. Sim, é o início do curso, mas assim como a academia, tem muita gente que se matricula, que tem aquele gás inicial, aquela empolgação e não continua. Não torna aquilo um hábito e não implementa aquilo na vida. E você chegou aqui, então provavelmente tem uma chance muito grande de você ir até o final, porque isso prova que você é uma pessoa comprometida. Então, parabéns, tá? Nesse momento, se você puder, analise o que a gente já viu nesse curso, a quantidade de material, de conteúdo que foi passado aqui, e não esquece, publica isso no teu LinkedIn, publica isso no seu Facebook, nas suas redes sociais, mostra ao mundo o que é que você está fazendo, o que é que você é capaz, o que é que você está aprendendo, que é assim que você vai conseguir mais contatos, assim que você vai conseguir mais networking, mais respeito de outros profissionais, para que você consiga evoluir na sua carreira profissional, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela com você para a gente discutir aqui o nosso último conteúdo desse curso, desse módulo, né, de uso de BIM na fase de planejamento, mas antes disso eu só queria passar por todos esses materiais para te dar um resumo, tá? Olha só, a gente iniciou lá na introdução em 25 aplicações BIM para os seus empreendimentos, esses 25 usos do BIM. Falamos sobre modelagem de informação da construção. O que é, o que não é, vantagens e desvantagens, pilares do BIM, falamos de políticas, tecnologia e processos. Falamos quem se beneficia com o BIM, discutimos aí muitos índices, né, de BIM para fabricante, BIM para engenheiros, para arquiteto, para profissionais, para proprietários. Vimos alguns cases, tivemos reuniões, falamos sobre os principais conceitos de BIM, aquelas terminologias BIM 3D, 4D, 5D, o que é que significa cada uma dessas coisas, os níveis de maturidade BIM, contexto BIM no Brasil e no mundo. Fizemos um módulo sobre LinkedIn, um módulo sobre prática de venda de serviços BIM, que vamos estar refazendo isso mais à frente, para que você vá juntando esses conhecimentos que estão sendo aplicados e evoluindo cada vez mais. O nosso objetivo aqui é sair do ponto A, que você iniciou quando entrou nesse curso, e chegar no ponto B, que é um ponto ali onde você vai estar preparado para prestar vários serviços BIM, para se vender melhor para o mercado. Falamos sobre aplicações do BIM na fase de planejamento, e aí nós fizemos modelagem de condições existentes, a gente falou sobre drones. Então, como é que você consegue utilizar um drone para fazer um levantamento topográfico básico? Como é que você consegue modelar as condições existentes ali de uma edificação para melhor planejar o seu novo empreendimento, o que você vai prestar serviço? Falamos sobre fotogrametria, estimativas de custos, falamos sobre CUB. Então, como podemos utilizar o CUB para fazer uma estimativa básica de custo, inclusive utilizando massas dentro do Revit, que é o software de modelagem que estamos trabalhando aqui nesse curso. Falamos sobre Revit mais Orça BIM, tem uma palestra fantástica do Tiago Almeida, destrinchando como é que utiliza o Orça BIM para orçamentos de obra. A gente iria falar sobre isso mais à frente no curso, mas a gente já resolveu dar essa palestra inicial para que vocês que tenham interesse em aplicar isso na empresa de vocês, ou aplicar isso como um serviço, é um uso do BIM muito poderoso. Falamos sobre programação de áreas, como é que arquitetos, como é que a gente pode trabalhar na gestão de áreas em fases preliminares. Falamos sobre análise local e agora a gente vai falar exatamente sobre 4D. O que é o 4D? Então, para isso, nós vamos mais uma vez voltar ao nosso mapa mental, que estamos aí utilizando nas últimas aulas, e o pessoal tem dado um feedback muito bom. Então, basicamente, o 4D, ele é um processo na qual o modelo 4D, ou seja, isso significa que é um modelo tridimensional, o nosso modelo BIM, mas o tempo é utilizado para planejar eficientemente o empreendimento em uma renovação, retrofit, anexo, ou para mostrar sequência construtiva e requerimentos espaciais em um canteiro. A modelagem 4D é uma ferramenta poderosa de visualização e comunicação que pode dar à equipe de projeto, incluindo o proprietário, o melhor entendimento dos marcos e documentos de construção. Então é um uso muito poderoso, é um uso bastante utilizado no mercado afora, e nós vamos entender um pouco como é que a gente começa a fazer isso. A gente não vai entrar fundo no planejamento 4D nesse momento, porque a gente ainda não viu o 3D, a gente ainda não trabalhou com a modelagem, a gente não fez nenhum projeto. Mas a gente vai entender isso, porque pode ser utilizado em fases anteriores, tá? Então, para isso eu vou abrir rapidamente o Navisworks Manage, que é um software que trabalha com isso, para que a gente possa entender
melhor essa funcionalidade do Navisworks Manage. Além disso, falando de outras ferramentas, tá? Abrindo aqui em recursos necessários, para que nós trabalhemos com BIM 4D, a gente precisa, número 1, de um software BIM de design autoral, ou seja, um software que faça modelagem. Então, a gente vai estar trabalhando Vectorworks, a gente pode estar trabalhando com Revit, com ArchiCAD, com Allplan, com a Ecosim. Existem diversas ferramentas no mercado. Você vai escolher qual é a melhor para o seu fluxo de trabalho. E, em geral, o pessoal costuma buscar mais o Revit ou o ArchiCAD. São os mais populares no Brasil, tá? Existem outros usos, mas geralmente o Revit e o ArchiCAD, nessa ordem, são os que têm mais popularidade no nosso mercado nacional. Então, esse aqui é o primeiro recurso necessário. O segundo é um software de planejamento. Arthur, o que é planejamento? Você está se referindo aqui? Eu estou me referindo ao cronograma de obras. E, em geral, isso é feito por um engenheiro de planejamento que utiliza-se de ferramentas como, por exemplo, o Microsoft Project, o famoso MS Project, ou ferramentas como Primavera, como o Asta Power Project e muitas outras. São ferramentas que você vai poder inserir as datas de início e fim de cada tarefa e a gente vai quebrar o nosso projeto em uma estrutura analítica de projeto, aquela EAP que nós fazemos também para orçamento. Então, a gente pega aquela estrutura que a gente fez no orçamento e junta ela através de um cronograma. Então, por exemplo, limpeza de obra, geralmente está no início, então a gente vai dar uma data para aquilo, uma duração. Próximo passo seria escavação, ou, por exemplo, depois da escavação, concretagem de fundações. Só um exemplo básico. E aí, essas tarefas, elas são dependentes, ou seja, uma vem depois da outra. Inicia-se com a limpeza do terreno, depois a gente faz ali a escavação, depois vem as fundações. Então, esse sequenciamento, a gente atrela isso a um tempo, a gente estima isso com base em índices, que, por exemplo, o TCPO, a tabela de custos, custos de produção da indústria da construção, TCPO, vocês podem pesquisar da PIN, ela mostra muito bem esses índices para que você possa fazer uma análise, uma estimativa de o que é que você vai estar gastando ali de tempo por cada item desse em termos de produtividade, de número de funcionários, material e tudo mais. Tá? Então, a gente utiliza esses programas de planejamento exatamente para fazer essa estimativa. Então, número 1, um programa de modelagem, número 2, um programa de planejamento e número 3, um software de modelagem 4D. Quando a gente fala um software de modelagem 4D, não necessariamente é um software que vai fazer um modelo, tá, tridimensional, mas ele vai juntar esse modelo tridimensional com esse modelo de planejamento para que a gente tenha o que a gente chama de 4D, que é um vídeo, tá? É um cronograma da nossa obra. Então, se você pesquisar 4D Planning BIM na internet, você vai encontrar alguns vídeos interessantes. É isso aqui que eu estou me referindo para que a gente tenha um visual melhor, tá? Alguns softwares que trabalham com essa metodologia. O Navisworks Manage, é o Asta Power Project, o Synchro, são todas ferramentas que trabalham com 4D. Então, aqui é exatamente o que eu estava me referindo. À esquerda, nesse vídeo, nós podemos ver o nosso planejamento da obra, a nossa estrutura analítica de projeto aqui, que vai tendo cada um daqueles itens. E nós temos aqui o que nós chamamos de diagrama de Gantt, tá? Que foi um dos grandes estudiosos desse tema, que vai mostrando em barras exatamente a duração de cada projeto. E alguns dessas tarefas ou projetos, elas são antecessoras ou sucessoras, elas estão juntas ali. Ou seja, para que a gente faça a fundação, primeiro a gente precisa fazer o que? A escavação, né? Então, à medida que atrasa a escavação, atrasa a fundação também. Então, elas andam juntas. E o que é que a gente faz quando nós trabalhamos em BIM 4D? Nós unimos esse diagrama de Gantt com elementos do nosso modelo BIM tridimensional, que foi feito lá em ArchiCAD, Revit ou qualquer outro programa de modelagem, para que a gente tenha exatamente um vídeo como esse que nós podemos ver aqui. Deixa eu só voltar mais um pouco. Então, é exatamente um vídeo que a gente vai vendo o sequenciamento de forma visual, gráfica, através de softwares BIM. No nosso caso, nós vamos estar vendo um pouco sobre Navisworks Manage, porque é uma plataforma que vem aí na AEC Collection, que geralmente quando o pessoal compra, né, o pacote, vem com Revit, vem com o Navisworks Manage, com o Robot e vários outros programas, então costuma-se ser o mais popular. Mas como eu falei, existem outras plataformas, você pode fazer algumas análises de 4D com Vico, você pode fazer alguns vídeos super legais com o Synchro, você pode utilizar o Asta Power Project para fazer essa análise também,
e muito mais, tá? Esse aqui é exatamente um vídeo do Astra Power Project mostrando esse sequenciamento. Então, voltando aqui para o nosso mapa mental, qual é o valor potencial de fazer esse levantamento de informações 4D? Será que vale a pena tu dar esse passo a mais, tá? Então, primeiro, a gente vai ter uma melhor compreensão do cronograma das fases pelo proprietário e participantes do projeto, mostrando ali o caminho crítico. O caminho crítico, lembrando, é aquele caminho onde se alguma coisa atrasar nele, o restante vai atrasar também. Então, é uma atividade que vai sempre ali ser a principal. Então, quando a gente faz esses mapas de Gantt, para quem já tem experiência com obra, a gente geralmente chega no canteiro de obras e está na parede, assim, impresso, esses mapas de Gantt, assim, espalhados, né? Só que não é algo dinâmico, é algo que a gente faz no computador, imprime, e aí tem uma alteração, vamos lá, imprime novamente, e a gente fica um pouco perdido em termos de comparação visual. Só que quando nós trabalhamos com BIM, nós temos uma certeza muito boa, porque a gente consegue visualizar aquela evolução. Não é mais um monte de linha, é exatamente a visualização do que está sendo construído. Isso melhora muito a comunicação. Tá? A gente vai ver um pouco mais à frente ferramentas de gestão da comunicação e documentação, e algo super importante sobre isso é exatamente a habilidade de se comunicar com outros projetistas, com outros profissionais, com os encarregados de obra, e quanto mais visual a gente tiver, mais fácil fica essa comunicação. Além disso, outros valores potenciais. Planos dinâmicos de ocupação de fases, oferecendo múltiplas opções e soluções para conflitos de espaço. Ou seja, nós podemos planejar antecipadamente e ver qual é a melhor solução para que a gente tome o ataque de obra. Nós vamos integrar o planejamento de recursos humanos, equipamentos e materiais com o modelo BIM para criar um melhor cronograma e estimativa de custos do projeto. Conflitos no espaço e no espaço de trabalho identificados e resolvidos antes do processo de construção, ou seja, antes de a gente começar a limpar o terreno e colocar a mão na massa, a gente já previu ali o que é que ia dar errado e a gente já consegue solucionar isso bem antes. Outra coisa muito importante são os propósitos de marketing e publicidade. Você vai ter um vídeo realista da evolução da sua obra, então isso é ótimo para você divulgar no seu website, na sua rede social, para você colocar em uma propaganda, né, na televisão. Então vai depender, claro, do seu objetivo. Identificação de problemas de cronograma, sequenciamento ou faseamento. Muitas vezes, quando a gente faz esse diagrama de Gantt, a gente passa por alguns itens ali despercebidos, porque, como eu falei, é uma planilha, não é um mapa visual da sua construção. Então, você pode acabar não tendo a mesma produtividade naquele processo. Você vai conseguir monitorar o status das aquisição de materiais do projeto, existem softwares específicos para isso também. Maior produtividade e redução de desperdício nos locais de trabalho, transmitir as complexidades espaciais do projeto, planejar informações e apoiar a realização de análises adicionais. Quais os recursos necessários? Nós já passamos sobre isso, aqueles três: software BIM, software de planejamento e software 4D.